Bem-vindo, doutores. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre omissão de socorro e o abandono de paciente. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar um vídeo aqui em cima com que eu trato um pouco sobre a minha carreira profissional, sobre o canal, a origem do canal e o objetivo do canal. Além disso, é sempre importante dizer que esse vídeo é a continuação do anterior, sobre objeção de consciência. Então, se você não assistiu, dê pausa, eu vou deixar o link aqui em cima, clica, assista, depois venha para esse vídeo, para você ter a compreensão correta. Esse vídeo é um fechamento de vários outros vídeos que começou com a autonomia do paciente e se encerra hoje, porque eu vou tratar de outros temas nos próximos. Mas é muito importante para compreender que todos sejam assistidos. Pelo menos, esse que eu deixei aqui em cima é essencial para assistir e compreender. Feita essa ponderação toda, vamos para o vídeo. Como adiantado no vídeo anterior, a objeção de consciência não devidamente comprovada, seja porque não há um motivo justificável ou porque não foi documentada corretamente, pode se passar facilmente por omissão de socorro ou abandono de paciente. Em outras palavras, o não atendimento do paciente pelo médico pode ser vestido de caráter lícito ou ilícito. Se ela tiver motivo justificável, ela é lícita e estamos no campo da objeção de consciência, que eu tratei no vídeo anterior. Por outro lado, não existiu motivação justificável ou não sendo comprovada, estamos no âmbito da abstenção de tratamento ilícita. Dependendo do motivo que ela ocorre, é chamada de omissão de socorro, se ela ocorrer no início, ou abandono de paciente, se ela se der durante o tratamento. Diferentemente da objeção de consciência, que existe uma conduta positiva do médico, em que ele manifesta o seu dissenso no tratamento do paciente, a omissão de socorro e o abandono de paciente se caracteriza pela mera abstenção do médico. Não exige que ele tenha uma conduta positiva, não exige que ele fale para o paciente, olha, não quero te tratar, logo no início, quando ele chega, ou não vou te tratar mais, no abandono. Não, basta que ele desapareça, basta que ele não faça nada, está resolvido. Antes de prosseguir, é muito importante eu dizer que esse vídeo é tratado da omissão de socorro e do abandono sob o aspecto civil, não da área penal, não da área do crime. Porque muito embora na procuradoria, para entrar no concurso, tem que estudar muito sobre direito penal, e a gente não a prova também exige esses conhecimentos. Durante o nosso dia a dia, no meu dia a dia, eu não trato sobre isso, a gente só fica mais na esfera civil. Então eu não me sinto seguro para tratar com vocês e ensinar para vocês uma área que eu não trato corriqueiramente. Então eu vou só tratar sobre a área civil, isso é muito importante que fique na cabeça de todo mundo, tá? Questão criminal não vai ser abordada aqui, porque tem algumas diferenças, mais ou menos eu vou falar de vez em quando, entendeu? Mas eu não quero me aprofundar, o foco aqui é civil. Então, quais são os requisitos para a configuração e a caracterização da omissão de socorro? Em regra, uma omissão só é juridicamente relevante quando existe um dever jurídico imposto ao agente para que ele haja com o fim de afastar o perigo, mas sem o risco, qualquer risco à sua pessoa. Aqui eu estou dizendo perigo com o sentido que a possibilidade de ocorrer um evento danoso a terceiro. Para ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo. Imaginamos uma cena de um carro batido, um acidente de trânsito. E o médico está passando por ali, ele se depara com aquela cena. Ele tem um dever jurídico de prestar socorro àquelas vítimas. Mas, e se o carro estiver em chamas? Imagina, ele passa, agora o carro está em chamas. Se ele não atende, ele está em situação de omissão de socorro? Não, porque do médico, muito embora haja o dever jurídico de prestar o socorro, ele não é lhe imposto o dever de se expor a risco, se enfrentar o perigo para debelar a situação. Vamos ficar mais claro, vamos prosseguir. Vai ficar mais claro com o próximo exemplo. Mesma situação, acidente de trânsito, o carro em chamas e agora passa um bombeiro nessa situação. O bombeiro tem o dever de prestar o socorro e enfrentar o perigo. Se ele não socorre as vítimas, ele está em omissão de socorro. Não há dúvidas disso. Mas é imposto ao nosso bombeiro ser um herói?
O carro está prestes a explodir ou está em chamas, é impossível salvar ele se sacrificar. Não. É que nem um caso de um prédio em chamas que está posto a desabar. Ele não tem que entrar para tentar salvar a vítima, porque ele tem que enfrentar o perigo, mas não é lhe imposto o próprio sacrifício. Ok, vamos sair do exemplo de livro e pisar no mundo real. No exemplo de livro é sempre muito fácil, né? Mas agora vamos imaginar a situação do médico se deparar com um paciente com suspeita de contaminação de um vírus mortal vindo do Oriente. Mas devido à falta de estrutura no hospital, não existe equipamento de proteção individual próprio e adequado para a proteção contra a contaminação. Nessa situação, se o médico se nega a atender o paciente, ele não está em omissão de socorro, porque não é exigido, não se pode exigir do médico que ele corra o risco de contaminação. Outro requisito essencial para a caracterização da omissão é que o médico deve ter ciência da situação que impõe a sua atuação, ou deveria ter, mas ele opta por não atuar. Em outras palavras, há uma intenção de não agir, de praticar a conduta omissa. Isso quer dizer que isso é bem diferente de ter a intenção de causar o resultado. Aqui a intenção só está na conduta de não agir. No nosso exemplo do ônibus, vamos voltar para lá. Imagine que o médico está viajando de ônibus e dormindo, e o ônibus passa pelo nosso acidente. Está em omissão? Óbvio que não. Mas tá, esse é exemplo de livro. Vamos pegar uma situação prática mais próxima de você. Imagine um caso de um médico que está de sobreaviso e esquece o telefone no silencioso ou desliga, acaba a bateria. Mas ele está de sobreaviso. Se tentam ligar para ele e ele não atende o telefone, o que acontece? Ele pode incorrer na omissão de socorro, porque ele tinha a obrigatoriedade de estar de prontidão para atender. Outra coisa muito importante, é necessário que o médico presencie com os próprios olhos a situação que impõe a atuação dele? Não, basta que ele seja informado e não vá lá certificar se há necessidade de atuação imediata ou não. Antes de prosseguir, como de costume eu sempre faço, vamos analisar um pouquinho a fundamentação, de forma rápida, a fundamentação no Código de Ética que trata sobre a omissão de socorro. Antes que eu me esqueça, outro ponto que eu gostaria de esclarecer é que não se deve confundir negligência com omissão de socorro. A negligência é uma conduta omissiva de um dever de cuidado pelo médico que já está atendendo o paciente em relação a um protocolo de um procedimento. Por exemplo, esquece uma gás dentro do paciente por descuido no procedimento de recontagem e conferência do material. Na omissão, não há sequer início do atendimento. Não há qualquer atividade. A omissão de socorro está prevista no Código de Ética, nos artigos 7, 8 e 9 e o artigo 33. Eu não vou ler todos aqui para não chatear vocês. Quem quiser, dê um pause e leia cada um deles. Só vou apontar as questões mais importantes. Artigo 9º. É vedado deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. Aqui no parágrafo 1, chama a atenção dos médicos que atuam na direção de hospital ou chefia de setor de urgência, não sendo feita a substituição do plantonista faltoso por outro, podem responder solidariamente pela omissão de socorro. Artigo 33. Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Isso aqui é a previsão geral da omissão de socorro. Aqui eu vou chamar a atenção para a ressalva da parte final da norma. Implique a atuação de um médico perante o paciente aproveita o profissional que se absteve de agir, se o resultado dano não ocorrer. Este é o resultado prático dessa parte final. Se um médico não atua, mas o outro médico vai e socorre, não há que se falar em omissão. Outros exemplos de omissão de socorro mais comuns que eu posso citar. Vamos lá. No hospital, um médico se depara com a pessoa necessitando de atendimento, mas deixa ele prestar socorro, afirmando: não estou fora do horário de serviço. Por exemplo, estou em hora de almoço ou o término do seu expediente. Está caracterizada a omissão de socorro.
sem dúvidas nesse caso. Outra hipótese. Vítima de acidente de trânsito que deixa de ser atendida por falta de plano de saúde ou irregularidade também configura uma situação de omissão de socorro, conduta atribuível ao hospital e ao médico responsável do estabelecimento. Outra coisa muito assustadora, o chamado plantão à distância. Não estou falando aqui do sobreaviso. Constitui outra situação potencial de omissão de socorro com responsabilidade civil, bastando a ocorrência de dano ao paciente, para que tanto o médico plantonista, o chefe de serviço e o diretor clínico sejam responsáveis solidários, sem falar do próprio hospital. Estes últimos são responsáveis porque toleram essa prática indevida. Claro, eles têm que ter conhecimento dessa prática de plantão à distância. Se for algo que não passa do conhecimento deles, eles não são responsabilidades. Mas aqui há um problema. Não é necessário provar que eles tinham conhecimento. Eles deveriam ter conhecimento. Eles que têm que provar que aquilo ali é um caso excepcional, que nunca aconteceu no hospital e que aí, descumprindo todas as ordens deles, eles não foram avisados e aí aconteceu essa situação. E aí eles conseguem evitar uma responsabilização nesse caso. Não sendo que eles comprovem que é uma coisa excepcional, até prova o contrário, é algo que eles deveriam ter consciência, deveriam ter ciência e tomar as medidas administrativas cabíveis para isso não acontecer. Outra situação potencialmente caracterizadora de omissão de socorro é a inobservância do artigo 3º da Resolução do CFM 2077 de 2014, em que a dispensa do paciente ou seu encaminhamento para a unidade de saúde é feito por profissional não médico. Nesse caso, a responsabilidade civil por omissão de socorro pode recair sobre o próprio hospital e o respectivo médico responsável. Agora vamos a alguns casos práticos que eu pesquisei nos tribunais. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. E antes de prosseguir, eu vou trazer o histórico do tema da decisão, que está no relatório da decisão, mas aqui a emenda sempre é um resuminho e não está bem explicado. E eu não vou trazer o relatório aqui para não incomodar vocês, mas acreditem em mim. E aqui é só para trazer e trazer a conclusão do que houve. Nesse caso aqui, a paciente possuía médica obstetra particular, mas ela foi internada. A sua médica demorou para chegar ao hospital para atender a urgência do parto. O hospital, por sua vez, não tinha médico obstetra de plantão, nem enfermeiro obstetra. Resultado, caracterizada a omissão, imperícia na realização do parto. Houve lesões físicas e neurológicas irreversíveis da criança, caracterizada a negligência do hospital em acionar plantonista e enfermeira obstetra diante da omissão. Resultado, condenação em R$200 mil. Outra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ação de indenização por danos morais e materiais. Demora no atendimento, omissão de atendimento médico. Aqui é importante dizer, olha, não é só a omissão, não fez nada. A demora, antes de atender, está no estado de omissão. A demora e depois o atendimento tardio também entra no balaio da omissão. Pronto-socorro, urgência verificada, ato ilícito, dano moral, configuração, pensão alimentícia devida. Configura dano moral a demora, omissão de atendimento de urgência em pronto-socorro, demonstrada a gravidade do estado de saúde do paciente que acabou por vir a óbito ainda na recepção do hospital, diante da desídia deste. É devida pensão alimentícia ao filho menor do falecido, até a data em que completar 25 anos de idade e a esposa até completar 65 anos de idade, arbitrada para cada um deles em 2/3 do salário mínimo. Eu trouxe essa jurisprudência aqui para exemplificar que nem sempre a condenação é feita em um valor fechado, como na anterior, podendo ser feito por meio de uma pensão até determinada idade do beneficiário. E aqui você pode ver que, se você for fazer um cálculo, dá muito mais que 200 mil nesse caso aqui. Então é muito complicado. A pessoa cria, o médico ou o hospital cria um passivo por muito tempo, né? Então é uma prestação, né? Então tem que ter muita atenção com isso. Por sua vez, o abandono de pacientes está previsto expressamente no artigo 36 do Código de Ética Médica, o que nada mais é do que a suspensão do tratamento do paciente por iniciativa do médico, sem qualquer justificativa lícita. É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados. Parágrafo 1º. Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento
com o paciente ou pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados, fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. Como a gente viu no vídeo anterior, aqui é a previsão geral da objeção de consciência do médico, que é a hipótese lícita de suspensão ou não tratamento pelo médico. Parágrafo 2º. Salvo por justo motivo comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não abandonará por este ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os paliativos. Esse parágrafo se liga diretamente com o testamento vital que nós tratamos em outro vídeo também ali atrás. Vou deixar aqui em cima para quem não assistiu. Entendeu agora? Porque logo no início do vídeo eu falei, olha, esse vídeo é o fechamento, a continuidade de vários outros que eu tratei anterior. É importante assistir para poder compreender tudo, é um todo amarrado. Naquele vídeo, quando eu tratei sobre os conteúdo do testamento vital, eu ressaltei a invalidade de cláusula que afastasse os cuidados paliativos ou necessários ao paciente com doença incurável em estágio terminal. A outra coisa que eu queria destacar aqui, aproveitar o gancho, a atuação do profissional de acordo com as diretivas antecipadas do paciente, evitando obstinação terapêutica, também afasta qualquer hipótese ou alegação de abandono de paciente. Para tornar o assunto mais palpável e não ficar só na jurisprudência dos tribunais, vou trazer aqui alguns julgados do Tribunal Superior de Ética Médica, Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. Processo ético profissional, infração do antigo artigo 36 do Código de Ética Médica, artigo 8º do atual, afastar-se de suas atividades sem deixar outro médico encarregado no atendimento, ainda que temporariamente. Então aqui a ideia de férias. Manutenção da pena de suspensão do exercício profissional por 20 dias. Comete infração ética o médico que abandona o paciente sem deixar substituto. Ou seja, médico viaja de férias com pacientes internados ou em estado de merece cuidados e não deixa substituto para que o paciente possa ligar. É essa a situação. Outro julgado. Falta de acompanhamento criterioso na evolução do quadro do paciente. Constitui prova de negligência médica. Aqui é o médico que deixa de visitar o seu paciente. Então aqui está nessa questão do abandono. Aqui ele usa o termo negligência médica para ele poder usar as categorias da responsabilidade civil, mas o correto seria abandono. Além disso, constitui falta ética abandonar paciente que esteja sob seus cuidados, caracterizando negligência. Outra situação. Outro julgado do Tribunal Superior de Ética Médica, Conselho Federal de Medicina. Processo ético profissional. Infração aos artigos 35 e 36 do antigo Código de Ética Médica. Artigo 7º e 8º do atual. Aquela questão que fala sobre o plantão. É vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for da sua obrigação fazê-lo. É vedado ao médico afastar-se de suas atividades sem deixar outro encarregado. Manutenção da pena de advertência confidencial em aviso reservado. Mesmo que eventuais dificuldades ocorram no curso do atendimento do serviço de emergência, não justifica que o médico abandone o seu trabalho. O fazendo, infringe os artigos 35 e 37 do Código de Ética Médica antigo, artigo 7º e 8º do atual Código de Ética Médica. Ou seja, aconteceu algum problema no plantão, se indispôs com o chefe, se indispôs com algum paciente, se irritou, tira o jaleco e vai embora. Omissão de socorro. Tem que ficar até o final do plantão, não interessa, e depois pode fazer o que quiser. Mas até então, engole a raiva, atende, faz tudo e depois resolve o problema. Para você não gerar mais um problema para você. E, por fim, para ficar bem esclarecido, na responsabilidade civil é necessária a ocorrência de dano para a responsabilização. No entanto, e aqui eu trazer a diferença entre direito penal e direito civil, na área penal, mais precisamente no artigo 135 do Código Penal, basta a conduta de não fazer, independentemente do resultado. Ou seja, para configurar crime, não é necessário que haja um dano ao paciente. Basta a omissão,
Isso aqui é muito importante, porque pode ocorrer o crime sem que haja o dever de indenizar, porque a pessoa pode praticar a omissão de socorro, mas não há um dano. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa se confunde. Olha, vai ser condenado no penal, mas não é condenado no civil. É por isso. São essas diferenças que existem. Por que acontece isso? Na área civil, há a preocupação em reparar o dano. Então, por isso que se não ocorrer dano, não tem responsabilidade civil. E eu vou tratar isso num vídeo, explicar direitinho para vocês quais os requisitos. Mas só para ficar mais claro. Já no direito penal, o objetivo da norma é reprimir uma conduta ou evitar que ela aconteça. A conduta ilícita. Então essa é a diferença. Então, para ficar muito claro. Na responsabilidade civil tem que ter um dano. Na responsabilidade penal, por ser um crime de omissão própria, basta uma omissão, basta não fazer para estar configurado. Tá? Então, o meu objetivo nesse vídeo foi tratar dos aspectos da responsabilidade civil, da omissão e do abandono de paciente, complementando o entendimento sobre a objeção de consciência do médico. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e visa levar informação ao médico para que ele se previna de problemas surgindo algum, entre em contato com seu advogado o mais rápido possível, porque no direito prevenir também é o melhor remédio. Se você gostou desse conteúdo, se te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os colegas esse vídeo, WhatsApp, Facebook, Instagram, onde você puder. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema jurídico. Tem muito processo contra médico. Esse vídeo é para ajudar. Eu vejo as dificuldades que minha esposa e meu cunhado, que são médicos, têm passado. Ajude as pessoas, compartilhe. Você pode estar fazendo uma boa ação. Se inscreva no canal. Clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Fica à vontade para deixar nos comentários sugestões de novos temas para eu abordar. Obrigado pela audiência e até a próxima.